Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e esse é um vídeo emocionante, um vídeo marcante. Nós estamos em frente a um cemitério numa cidade do interior da França que se chama Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise foi, vamos entrando já aqui que eu vou contando para vocês, foi a cidade onde Vincent van Gogh passou os seus últimos dias, os seus últimos 70 dias de vida. Pouco tempo, né? E nós vamos visitar agora o túmulo dele, certo? Que está enterrado do lado do irmão dele. Então, é um vídeo emocionante porque é um túmulo muito simples. E Van Gogh morreu pobre, muito pobre. Então, é um contraste muito grande. Hoje, uma obra do Vicente Van Gogh pode valer milhões e milhões e milhões. Tem obras que valem mais de 100 milhões de dólares. É um negócio extraordinário. Então, é um artista que, sem dúvida, marcou a história. Um dos maiores artistas de toda a história, com estilo pós-impressionista. Foi praticamente uma referência desse estilo, né? E vamos agora visitar o túmulo dele. Olha só, estou chegando pertinho aqui ao centro do cemitério. Vou virar para cá. Na verdade, estou até dando uma voltinha aqui a mais. E vocês vão ver. Inclusive a gente faz esse passeio aqui, se você tem interesse em fazer esse passeio com a gente, tá? Um passeio bate-volta de Paris, Auvers-sur-Oise, não fica muito longe de Paris e a gente consegue fazer todos os lugares relacionados com a vida de Van Gogh aqui em Auvers-sur-Oise, uma cidade de interior que inclusive muito charmosa, né? E tem muitos pontos relacionados com ele, onde ele pintou. Para vocês terem uma ideia, ele fez aqui, em média, um quadro por dia. Olha só, chegando agora então, aqui está o túmulo de Vicente Van Gogh. Eu estou agora no dia 30 de julho de 2026, que foi exatamente o dia que ele foi enterrado. O dia da morte dele foi dia 29, foi ontem. Então, a gente até esperava chegar aqui e ter mais flores e tudo mais. Só tem aqui esses 2 cestos com girassol, que inclusive representa muito o estilo dele, a obra dele, né? Que ele pintou também o girassol em algumas de suas obras. Vamos então mostrar aqui o túmulo. Olha que túmulo simples, né? Ici repose Vincent Van Gogh, de 1853, foi a data do nascimento dele, a 1890. Tá aí. E do lado, ele que não foi casado, não teve filhos, mas aqui do lado tem o irmão dele, o Theodore Van Gogh, o famoso Theo. Ici repose Theodore Van Gogh, de 1857 a 1891. Pois é, o irmão dele morreu pouquíssimo tempo depois, 6 meses depois, aproximadamente. Morreu de sífilis, complicada também por depressão. Van Gogh também tinha problemas psicológicos, problemas mentais, com depressão, bipolaridade, enfim, problemas que afetaram, infelizmente, os seus últimos anos de vida, não é? Uma história realmente repleta de
de fatos históricos assim, enfim, da sua saúde mental, né? Ele que foi, inclusive em um momento, ele cortou um pedaço da sua própria orelha, imagina isso, numa crise, num surto, né? Ele brigou com um grande pintor da época que ele era muito amigo, o Gauguin, pintor também pós-impressionista, acabou cortando a sua própria orelha e se matou. Depois, aqui em Auvers-sur-Oise, a explicação mais aceita foi que ele tirou a sua própria vida, né? Com um tiro no peito, no dia 27 de julho de 1890, mas morreu 2 dias depois. Ele foi para casa ainda, para o local onde ele estava. Olha, pessoal chegando para conhecer. Pouquíssimas pessoas, né, acabam chegando aqui. Eu vou circular um pouquinho no cemitério e a gente vai lembrando algumas histórias de Van Gogh. E então existe essa teoria que ele realmente tirou a própria vida, foi para o albergue ainda ferido, com um tiro no peito, e ficou 2 dias agonizando até morrer. Morreu lá no quarto número 5 do albergue que tem aqui na cidade, e depois foi inclusive velado na parte de baixo, onde atualmente é o restaurante do albergue lá, né? Impressionante, uma história muito triste, porque realmente morreu pobre, sem vender nada das suas obras. Na verdade, oficialmente, o Theo, que era o irmão dele, que era, inclusive, trabalhava na área, tinha conhecimento de arte, trabalhava na área, conseguiu vender uma obra oficialmente. Outras obras, ele pintou muitas obras em 10 anos, gente, uma carreira muito curta. Ele começou a pintar com 27 anos, morreu com 37. E Theo também morreu muito jovem, 33 anos. Mas ele, em 10 anos, fez mais de 800 obras, mais de 1000 desenhos. Então, foi muito intenso, trabalhou muito, mas sem ser reconhecido, infelizmente. Nada, reconhecimento zero, né? Só depois da morte dele e depois da morte do Theo, que a viúva do Theo, que é a Johanne Van Gogh, ela que ficou com todas as obras praticamente, né? Muitas e muitas, e que ela conseguiu ali depois de algum tempo, é que ela conseguiu resgatar essa história e conseguiu o reconhecimento de Van Gogh. E aí sim as obras passaram a valer milhões. Sabe-se, inclusive, estou mostrando aqui, estou contando para vocês e circulando no cemitério, que não conheço aqui outros túmulos, mas o principal mesmo aqui é o de Van Gogh, né? Sabe-se, inclusive, que uma das obras, imaginem isso, que foi dada para um médico que tratou dele, da orelha dele, do problema da orelha ainda, no sul da França, que ele tinha dado uma obra para ele. Essa obra, que ficou com o médico, a família do médico depois pegou essa obra, deve ter sido depois do falecimento, não sei. Ninguém valorizou a obra foi usada para tampar um buraco no galinheiro. Um quadro de Van Gogh foi usado para tampar um buraco da porta de um galinheiro no sul da França. Pasmem vocês, tá? Impressionante. E aí, depois, descobriu-se essa obra, foi vendida ainda muito barata, que a obra foi parar depois saiu do galinheiro, foi para um sótão, né, um grenier que eles chamam aqui, foi vendida por qualquer preço, e aí depois foi chegando até descobrir que era do Van Gogh, e aí hoje essa obra vale
milhões e milhões e milhões de euros. Impressionante, né? Incrível, são histórias que a gente lembra do Van Gogh, né? Inclusive, fala do médico dele, teve outro médico, que é o médico psiquiatra, também foi uma obra que ele pintou desse médico, e essa obra depois foi vendida por 80 milhões de euros. Na época que ela foi vendida, era a obra mais cara até então vendida na história. Isso aconteceu em 1990, 100 anos após a morte de Van Gogh. É claro que depois apareceram outras obras, né? Mas essa do Dr. Gachet, que era o médico dessa questão dos problemas mentais do Van Gogh, essa foi, para a época, a obra mais cara até então comercializada no mundo. Impressionante, uma história incrível que merece muita atenção, merece o respeito, né? Eu respeito muito essa memória de Van Gogh, esse artista que, através de suas pinceladas bem marcantes, né? E realmente marcaram uma história que é a história da arte e deve ser reverenciada hoje no mundo inteiro, né? Tem obras espalhadas pelo mundo todo. Em Paris, eu sugiro muito você conhecer o Musée d'Orsay, onde tem obras incríveis. Claro que em Amsterdã tem um famoso Museu Van Gogh lá, na Holanda, ele era holandês. Mais de 200 obras estão no Museu Van Gogh, né? E outras muitas espalhadas pelo mundo, das quase 800 que ele pintou em apenas 10 anos. Muito bem, é isso então. Ficou um vídeo da minha sincera homenagem a Van Gogh e espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar lá, vamos terminar lá, diante do túmulo, porque o cemitério é tão pequenininho que a gente pode voltar lá, não é? E assistam os filmes da história dele, tem muitos filmes bons, inclusive, viu? Tem um filme, eu não me lembro o nome agora, que é todo na pintura também dele, né? Ele é todo retratado, o filme, as cenas, você vê como se estivesse dentro da pintura do Van Gogh. Muito interessante. Quero até rever esse filme, que tem muito tempo que eu não vejo. E é isso. Se você tiver a oportunidade de vir aqui, inclusive com a gente, vai ser um prazer fazer esse passeio com vocês. Tá aí mais uma vez o túmulo de Van Gogh e do irmão Theo, que não pode ser ignorado, porque também, com toda certeza, toda essa história aconteceu também graças a ele, porque ele ajudou muito o irmão. Ele é que praticamente manteve o irmão, que não conseguia ter recurso próprio para se manter. É isso, tá aí a nossa homenagem a Vicente Van Gogh e Theodor Van Gogh. Um forte abraço, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui!